Oi, o objetivo aqui é entender melhor como é que funcionam as citações no trabalho acadêmico. As citações são um dos aspectos que dão mais rigor ao trabalho acadêmico em comparação com outros tipos de pesquisa, outros tipos de texto. Elas significa você reconhecer de onde você tirou, indicar de onde você tirou as suas informações. Isso serve para que o leitor possa verificar a fonte das suas informações, que o próprio leitor possa ir atrás dessas informações para ele conferir, ver se elas são confiáveis, se elas são adequadas. Então, é uma gentileza com o leitor, é uma demonstração de rigor e também um reconhecimento pelo trabalho de outras pessoas. Quando a gente não faz citações, isso é o problema do plágio, que você está copiando o trabalho de alguém. A gente vai usar essa página aqui do nosso site para explicar, mas antes disso eu fui aqui na lista dos trabalhos de TCPs já defendidos e peguei esse trabalho aqui, orientado pelo professor Hugo, só para a gente ver alguns exemplos de como que funcionam as citações. Então é um trabalho sobre desafios da gestão do futebol brasileiro e olha só, isso aqui é uma citação, isso aqui é uma citação, isso aqui é uma citação. Todas essas são citações indiretas, porque usaram as ideias deste autor, mas com as palavras, aqui quem escreveu o trabalho chama Isadora, com as palavras da Isadora. Então ela foi lá, leu esse texto, Souza, 2008, e aí aprendeu que no ano de 2006 a.C., na China, tinha um manual que regulamentava um jogo. Aí lá estava escrito de outro jeito. Aí aqui ela apresentou com as palavras dela. Por que eu sei que aqui está com as palavras dela? Porque não tem aspas. Então, quando se apresenta as informações de outro texto, de outra fonte, com as suas palavras, isso é uma citação indireta. Quando você usa as palavras do outro texto, isso é uma citação direta. Vamos ver aqui um exemplo de uma citação direta. Essa é uma citação direta. Essa aqui também. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui é uma citação direta também, do CFC, que são as normas de contabilidade. Então usa aspas, abre aspas e fecha aspas, indicando que esse texto não é dela. A mesma coisa aqui, que aí pegou desse Soriano, abre aspas e fecha aspas. Então essas são citações diretas, em que pegou as informações desse texto e colocou com as palavras do texto lá aqui. Essa aqui é uma citação indireta, que ela pegou esse texto, as informações que estão lá e apresentou com as palavras dela. Qual que é a diferença para esses aqui? Quando está com essa letra menor e com essa margem maior, é também uma citação direta, só que essa é a formatação que a gente tem que usar quando a citação tem mais do que 3 linhas. Então, se aqui, olha essa aqui, ela tem 1, 2, 3, não completou 4. Se chegasse até aqui, daria 4, aí teria que fazer daquele jeito, que a gente chama de citação direta com recuo. Então, quando você vai usar as palavras do outro texto e tem mais do que 3 linhas, aí você tem que fazer com a formatação desse jeito aqui, com a margem maior, com a letra menor e o espaçamento simples, ao invés de ser o espaçamento 1,5, você usa o espaçamento simples e o tamanho de letra, ao invés de ser 10, você usa ao invés de ser 12, que é o texto normal, você usa o tamanho 10. Certo? Nas citações diretas, a gente também tem que indicar o número da página. Nas indiretas, é opcional. Por exemplo, aqui, ela não colocou o número da página. Ela poderia ter colocado, mas ela não colocou. Certo? Mas quando é direta, a gente é obrigado a colocar. Tanto assim, quanto aquela que tem só 3 linhas. Note uma outra coisa, é que o ponto fica depois da chamada. A chamada é isso, entre parênteses, o sobrenome e a data. Isso aqui é uma chamada.
tem esse nome porque chamam uma referência. Vamos conferir esses dois. Ó. Esse é uma chamada, Souza 2008, e esse outro, Siebert 2009. São chamadas porque chamam uma referência, que é aquela última seção do texto. Tá vendo? Essa última seção do texto, em que tem o Siebert, que está aqui, né, que estava aparecendo lá em cima, e o Souza, né? Era o Souza 2008. Tem uns probleminhas nas referências dela aqui, desconsidero. Isso tinha que estar em negrito, tinha que ter um ponto aqui, desconsidera isso. Não tem esse D aqui também. Seria só Souza. Aqui seria só Silva, desconsidera isso. Mas só guarda que você tem uma chamada para uma referência. Então, a cada uma dessas, toda vez que você faz uma citação, tem Barbosa, 2018. Aí a gente vai lá na lista de referências, Barbosa, 2018. Tá vendo? Então, por isso que chama chamada. Então, aqui no nosso texto, tem essa explicação. Uma citação é a indicação que uma fonte externa de informação foi utilizada no texto. Né? Então, você leu um outro texto e está usando no seu. Pode ser um livro, artigo, site, dissertação. A cada citação, você tem que fazer uma chamada, que é a indicação de qual fonte foi utilizada, incluindo sobrenome, autor, data e página. Né? Lembra que a página é obrigatória no caso da citação direta e opcional da indireta. Aí esse aqui é um exemplo de uma chamada. E cada chamada chama uma referência, que está no final do texto. O que é a referência? A gente vai ter um outro vídeo explicando, mas a referência é a explicação detalhada. Só com Barbosa 2018 você não consegue saber, você não consegue achar aquele texto. Aí aqui nas referências fala qual que é o título, né? E aí às vezes tem o link, depois a gente vai ver a regrinha de como fazer isso. Né? Quando é artigo em revista tem volume, número, depois a gente vai aprender a fazer isso. Mas então, a chamada é só uma versão simplificada para você achar lá na referência a explicação detalhada de como achar o trabalho, certo? Então, a lógica é essa. Toda vez que você usa informação de um texto externo ao seu, aí você tem que fazer uma citação. Uma citação começa com a chamada, que aí ela chama e indica uma referência, e lá na referência você dá a explicação detalhada de como que o leitor pode encontrar aquele texto. E aí, repetindo, tem as citações diretas e as citações indiretas. Para aprender mais sobre isso, tem que estudar as normas da ABNT, né, que são essas regrinhas de como fazer isso. A gente não costuma estudar diretamente as normas da ABNT, a gente usa o manual da universidade que a gente está. O manual de normalização, no sentido de normas, de regras. E aí o da Unifal é esse aqui. A gente tem esse videozinho explicando como que ele funciona. Para esse assunto, as sessões 5 a 8 são as que mais interessam. E eu sugiro também dar uma olhada no manual de normalização da UFO, que ele é muito bem feito também. Então, o manual da Unifal é a nossa regra, é a nossa lei. Se você seguir o que está aqui, ninguém pode te questionar aqui na Unifal. E aí ele apresenta as mesmas regras do da UFO, mas às vezes o da UFO está mais bem formatado, porque o da Unifal precisa ser atualizado, só por causa da formatação, basicamente, que ele é de 2006 ainda. Mas vamos olhar aqui no da UFO sobre as citações e notas de rodapé. Citações diretas. Como eu disse, as citações diretas são aquelas que você transcreve textualmente os conceitos do autor consultado. Você repete o texto que você está lendo. Aí aqui ele mostra como fazer, do jeitinho que a gente viu lá. E aí quando as citações são longas, tem mais do que 3 linhas, aí tem que fazer isso, do recuo, aumentar a margem. Eles indicam aqui 4 centímetros, mas nem sempre se segue essa regra, é só aumentar a margem, não precisa ser exatamente 4. Espaçamento simples, a fonte menor costuma ser 10, e aí não precisa das aspas, porque já está indicando que esse texto não é seu. Então, quando a citação é pequena, citação direta, a gente coloca aspas, quando é grande assim, não precisa colocar as aspas.
E as citações indiretas são aquelas que você apresenta as ideias do outro autor com as suas palavras. E aí você não precisa colocar as aspas. Aí nota o seguinte, no manual da Unifal dá para ver isso melhor. Aqui a gente pode ver o índice, citação direta, indireta, página 44. Vamos lá na página 44. Aí, aqui. Aí a mesma coisa, tá vendo? Citação direta, é a transcrição do autor consultado, e aí coloca aspas. Nota o seguinte, que nesse caso aqui, o sobrenome do autor ficou fora do parêntese, e nesse outro aqui ficou dentro do parêntese. Qual que é a diferença? E em caixa alta, né? Aqui está sem caixa alta, aqui está com caixa alta. Qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui está no final da frase. Ele não faz parte da frase. Quando você usa expressões do tipo segundo Souza, de acordo com Souza, na visão de Pinheiro, Freitas e Corso, aí o sobrenome dos autores faz parte da frase. Aí você coloca fora do parêntese e sem caixa alta. Eu acho que eu tinha visto aqui no trabalho, ó, como menciona Soriano, tá vendo? Faz parte da frase. Agora, se está no final, deixa eu ver se eu acho outra aqui, o Silva aqui no final, tá vendo? Aí fica em caixa alta. Então, guarda isso. Outro detalhe é, quando está fora do parêntese, você separa os sobrenomes dos autores com um E. Silva e Campos Filho. Aí agora, quando está dentro do parêntese, no final da frase, aí separa por ponto e vírgula. Guarda isso, né? Quando tem mais do que um autor, a gente tem que separar por ponto e vírgula. Só que aí, se você vai usar esse jeito de falar de acordo com, na visão de não sei quem, aí você separa com E. E se são 3 autores, seria... Qual que é o exemplo da Unifal aqui? Seria Pinheiro, vírgula, Freitas e Corso. Certo? Mas quando está no final, fica separado por ponto e vírgula. E a mesma coisa você pode fazer na citação indireta. Então, esse jeito de fazer de acordo com tararã, tararã, aí aqui, olha só, aqui ficou vírgula e E. Se fosse no final, seria tudo separado por ponto e vírgula, e aí antes do ano, vírgula. Certo? Não confunde. Eu sei que é chato, mas tem uma lógica nisso, né? Quando você separa autores, é ponto e vírgula. E antes do ano, é vírgula. E aí depois, antes da página, é vírgula também. Certo? Então, antes do ano é vírgula, entre autores é ponto e vírgula. Só que quando está fora, aí você usa sem caixa alta e separa por vírgula. Certo? Eu acho que a melhor coisa a fazer é consultar aqui o manual de normalização, o da Unifal e o da UFO e a nossa página para pegar essa lógica de como fazer. Se você vai colocar mais de uma referência, igual eu aqui mencionei as coisas que vinham depois, aí fica Leão, vírgula, 2015, essa é uma fonte de informação. E aí, ponto e vírgula, vem outra fonte de informação. Esse et al, explica aqui embaixo, é quando tem mais do que 3 autores. Daqui a pouco a gente fala disso. E aí o Pereira, tararã, ponto e vírgula. Então aqui eu estou citando 4 fontes de informação.